Se Pedro aparecesse aqui, quem sabe muitos não iam com a cara de Pedro. Quando Pedro, quem sabe, fosse subir aqui e falar no linguajar que Pedro sabia, quem sabe ele era repugnado. Mas Jesus viu em Pedro o melhor que ele tinha. Aleluia! Glorificado seja o nome santo do Senhor. E mais para frente, amados irmãos, nós vamos ver que Pedro se torna um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Aí você pode falar assim, foi João. João era o apóstolo do amor. Mas Pedro, na minha opinião, era mais íntimo que João. Sabe por quê? Porque nem sempre aquelas pessoas amorosas são as pessoas mais aconchegadas. Mas aquelas pessoas explosivas que são o que você precisa. Sabe por quê? Porque quando Jesus queria saber alguma coisa a respeito dele, perguntava para quem? A Pedro. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se dirige a Pedro e diz assim: Pedro, o que diz os homens ser o filho do homem? E aí todos os discípulos começaram a falar. Elias, João Batista, os profetas. E aí Pedro chega e aí traz a resposta que Jesus estava querendo saber. Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Trouxe a resposta que ele queria ouvir. A Bíblia diz que após a multiplicação de pães, Jesus aperta um pouco o discurso. Estava indo muito bem a pregação de Jesus. Quando Jesus estava alimentando, amém, tinha pão, tinha peixe. Mas quando Jesus começou a apertar um pouco o discurso, e ele falava assim: quem não comer da minha carne não tem parte comigo. E começou a apertar o discurso. Jesus começou a perceber que a multidão, e Jesus era sempre de multidão, começou a ficar pequena, diminuir. E Jesus começou a apertar o discurso mais ainda. Daqui a pouco começou a ir embora todo mundo. E só sobrou quem? Os discípulos. E aí Jesus aperta mais um pouco e fala para os discípulos: vocês não querem ir embora também não? Aproveita a oportunidade. O povo está indo embora, vai no meio. E Jesus ficou ouvindo, esperando a resposta deles. E lá vem Pedro novamente. Senhor, esse povo que foi embora aí, deixa eles ir. Mas eu vou dizer uma coisa para ti, ó Jesus. Para onde iremos nós? Aleluia. Eu não sei para onde esse povo foi, porque o discurso estava pesado. Mas uma coisa eu quero dizer, Senhor: para onde iremos nós? Pois só Tu tem palavras de vida eterna. É, Deus. Não tinha para onde ir. Pedro novamente. Então, amados irmãos, nós vamos ver que Pedro, ele era uma pedra bruta em que Jesus via lá na frente um diamante lapidado. É, Deus. E às vezes nós nos enganamos muito com isso. Eu lembro da passagem de Samuel. Quando Samuel, Deus fala assim: Samuel, vai na casa de Jessé. Eu preciso escolher um substituto para Saul, que foi reprovado. Eu quero que você vá lá. E dentre dos filhos de Jessé, haverá um que vai substituir Saul. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, os irmãos sabem a história. Passaram-se alguns homens, e dentro daquelas passagens, quando Samuel começou a olhar Eliabe,
começou a pensar assim: é esse, forte, musculoso, guerreiro. Aí ele falou assim: é esse. E aí Deus falava no coração dele: não é esse. Passava outro mais formoso ainda: é esse. Mas Deus falava assim: não é esse. E aí Deus falava no coração dele: Samuel, você vê o exterior, mas eu sondo o coração. Aleluia. E os irmãos conhecem a história que foi Davi que estava lá no campo, que ninguém dava nada por ele, mas foi o que o Senhor escolheu. Quem sabe entre nós aqui nesta noite tem pessoas que se sentem inferior, tem pessoas que sentem um nada, mas nesta noite o Espírito Santo diz para você: aleluia, que muitos podem olhar a sua aparência, aquilo que você é, aquilo que você fala, do jeito que você fala, do jeito que você anda, mas quem te conhece é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É Ele que sonda o seu coração. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Segundo sentimento que deveria e deve haver em nós, que havia em Jesus Cristo. O primeiro é ver o melhor nos outros. Nós, irmãos, temos uma tendência sempre de achar que nós somos melhores do que os outros. Mas a Bíblia ensina ao contrário. É verdade, sim. Eu sou, pela graça do Senhor, eu sou também músico. Mas quando o músico não é muito convertido, e aparece um que toca mais que ele, é difícil de falar, né? Falar assim: ó, você toca melhor do que eu. Mas temos que reconhecer isso, é um sentimento que Jesus tinha e que deve haver em nós. Ver o melhor nos outros. Se o irmão prega melhor que você, amém. Vamos orar. Deus vai usar. É verdade. Se a irmã canta melhor do que você, amém. Que Deus vai usar. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Mas vamos para o segundo sentimento que Jesus tinha, que deve haver em nós. Era a capacidade de perdoar os outros. Imagine-nos, Jesus tinha uma capacidade tremenda de perdoar os outros, você não faz ideia. E perdão a gente se aprende com Jesus. É verdade. Há pessoas que não conseguem perdoar. Pessoas que não conseguem esquecer, perdoar, enterrar. Mas esse perdão nós aprendemos com Jesus. Sabe por quê? Jesus já estava prestes para ser crucificado. E sabe quem vendeu ele? Judas, discípulo dele, andava com ele, comia com ele. E Jesus, mesmo sabendo que ele seria o traidor, Jesus ainda colocou ele como secretário dele. Judas andava com dinheiro. Na hora de comprar pão, alguém se dirigia a Jesus: ó, procura Judas, porque ele que está com um alforje de dinheiro. Agora, irmãos, Judas ele tinha um cargo muito importante e confiável de Jesus. Quem é aqui que vai deixar alguma pessoa estranha até então tomar conta do dinheiro que você tem? Mas Jesus deixou Judas, sabendo que ele seria o traidor, cuidar das finanças dele. Mas o que eu acho lindo de Jesus, irmãos, a capacidade que ele tinha de perdoar, é quando Judas entrega e fala assim para o sacerdote lá: olha, se ele me dá aí algumas moedas, eu falo para você onde Jesus está e eu levo vocês até lá. E os irmãos conhecem a história. Judas foi com alguns soldados para prender Jesus
E aqui eu acho uma parte muito linda da Bíblia, quando se diz respeito de perdão. Quando eles estavam chegando, Judas antes falou assim: ó, aquele que eu beijar, esse é o Jesus. E a Bíblia diz que eles chegaram. Quando se aproximou de Jesus, eu vou até ler. Mateus capítulo 26, 48. Vamos ler isso. Mateus 26, a partir do 48, diz assim: e o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Versículo 49. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Que coisa linda! Sabendo que ele estava sendo traído, chamou Judas de amigo. É difícil, né, irmãos? Hoje está tão difícil chamar o irmão da igreja de amigo, quanto mais um traidor. Deus poderoso. Mas perdão nós aprendemos com Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus falou assim: eu vou ser preso, vou ser açoitado. E aí Pedro diz assim: não, Senhor, eu não, se alguém pegar o Senhor aí, eu não vou deixar não. E se possível for, eu vou com o Senhor até a morte. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, eu vou falar uma coisa para você. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E quem sabe Pedro falou assim: que isso, Jesus? Eu sustento o que eu falo. Bom, vamos ver. Aí a história se desenrola. E Jesus vai sendo preso. Jesus estava sendo lá interrogado. E no pátio quem estava lá? Pedro. E os irmãos sabem a história. Quando chegou uma moça e começou a interrogar Pedro, e dizendo assim: você parece com ele. Você fala igual ele. Irmãos, não adianta. Uma vez você salvo em Jesus Cristo, você já, a sua linguagem muda, as suas vestes mudam, o seu jeito muda, o mundo já não te cabe mais. Mas você fala igual ele, você se veste igual ele. E aí Pedro fala assim: não, eu nem conheço esse homem. E os irmãos sabem que acontece isso mais 2 vezes. E depois da 3ª vez, o galo canta. E aí Pedro, a Bíblia diz que sai e vai chorar amargamente. Mas não é isso que eu quero aqui. Eu quero aqui fazer, irmãos, sobre perdão, a questão, quando Jesus ressuscita, ele encontra com as mulheres e fala assim: ó, vocês se reúnem no salão lá, que eu vou estar com vocês. Mas eu quero que vocês convidem uma pessoa especial. Você se reúne lá, mas não esquece de chamar Pedro para estar juntamente com vocês. Ele tinha negado Jesus, mas Jesus fez questão de falar o nome dele. Avisa Pedro também para estar na reunião. Aleluia. Perdão, amados irmãos, nós aprendemos com Jesus. Eu não sei se já vi pessoas falando assim: fulano de tal morreu para mim. Eu já vi muitas pessoas falando isso.
e infelizmente crente. Fulano de tal morreu para mim. E aí, fulano de tal morreu, a ciclana também morreu, e ele vai começando a criar um cemitério de pessoas mortas vivas no seu coração. E aí está um cemitério de um monte de pessoas enterradas que morreu para ele. Mas essas pessoas na realidade não morreram. Elas estão vivas. E aí vem a depressão, aí vem as lutas, aí vem as provações, e aí você não sabe o porquê, mas nesta noite o Espírito Santo diz para você: desenterra todas essas pessoas, que Ele vai conceder e realizar o desejo do seu coração. Aleluia! Vamos desenterrar. Eu acho interessante, amados irmãos, que todos que os discípulos fizeram, mas a Bíblia diz, e a palavra do Senhor Jesus Cristo diz, que mesmo sobre tudo isso, Ele os amou até o fim. O amor de Deus, irmãos, não depende de cor, de idade, homem, mulher, criança, jovem. O amor de Deus é incondicional. Ele salva o que está prestes a partir, como salva também o adolescente. Ele não é dependente, irmãos, da situação, do cargo. Aleluia! O Senhor, Ele é fiel para realizar e fazer. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Não vai dar tempo, mas eu vou falar rapidamente sobre o último sentimento que nós temos que ter, sobre o sentimento que Jesus tinha. Sabe qual que era? Jesus, Ele dava-se a si mesmo aos outros. Ele se doava aos outros. Existe uma oração que chama oração intercessória. Quem frequenta a escola dominical sabe o que eu estou falando. O que é essa oração intercessória? É aquela oração que você não vai orar por você. Você vai orar por uma outra pessoa que está precisando. Chama-se uma oração intercessória. Mas hoje em dia, irmãos, mal e mal, você está orando para o seu gasto. Quanto mais para os outros. Eu me incluo nisso também. Mas Jesus, então, Ele doava-se, Ele mesmo, aos outros. Sabe por quê? Se aproximava de Jesus, irmãos, todo tipo de pessoas. Leprosos, cegos, surdos. Mas eu acho interessante que Ele acolhia todos. Se os irmãos forem ler os evangelhos, os irmãos vão ver que dentro das enfermidades que Jesus mais curou foi leprosos. Porque de uma vez só, Ele curou quantos? 10. Os que mais precisavam eram o que Jesus mais ajudava. E os que eram menos a escória, o lixo da sociedade, aí Jesus falava assim: não, é esse que eu quero. Não serve para a sociedade? Para mim serve. Era o lixo da sociedade daquela época. Mas Jesus atendeu eles, os leprosos, curou 10 de uma pancada só, cego, aleijado. Mas Jesus só curava e só realizava milagre na vida dos pobres? Não. Você vai ver que um presbítero de noite procurou Jesus, Nicodemos, e Jesus não fechou a porta para Nicodemos, e Nicodemos era os principais da sinagoga, mas Jesus atendeu ele também. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus atende, aleluia, da baixa, da média e da alta sociedade. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas o Senhor, o Espírito Santo está dizendo, aleluia, que Ele está com os braços abertos
para atender o seu pedido, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você vem buscar aqui nesta noite. Aleluia! Mas eu não sou merecedor. Aí faz que nem Jeremias, eu não sei nem falar. Faz que nem Moisés, eu sou pesado de língua. Aí Jesus fala assim, Deus fala assim, é esses que eu preciso. É esses que ninguém dá nada por ele, que eu faço ele se assentar aos lugares de príncipe. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. As horas nos mandam parar, mas que nós possamos ficar, amados irmãos, em nossa mente, em nossa memória, esse sentimento em que Jesus teve, que nós possamos ter nos nossos dias. É fácil? Não é, mas é necessário. Que nós possamos, amados irmãos, ver o melhor no nosso irmão. Não que nem diz o pastor aqui, ficar criticando, não. Vamos ver o melhor no nosso irmão. Saber perdoar o nosso irmão como Jesus foi hábil em perdoar. E doar-se, aleluia, aos outros. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Somente para encerrar, nós tínhamos um presbítero da nossa igreja que tinha culto nas casas. E os irmãos falavam assim, irmãos, aqueles que têm carro, por favor, venham para ajudar a levar as irmãs. E irmãos, carro zero. E ele falava que ninguém andava no carro dele. Era um carro 4 portas, ele foi lá vender e comprou uma picape estrada. Para não poder levar mesmo. E aí eu fico imaginando, que sentimento este homem tem? Que sentimento foi? Será que foi esse sentimento que Jesus nos ensinou? Mas que nós possamos ter o sentimento de Jesus Cristo nesta noite. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Desde já, eu agradeço o nome do pastor. Isso que vocês estão fazendo, ajudando a filha do pastor ali. Desde já eu agradeço. Eu tenho certeza que ele mesmo pessoalmente vai retornar aqui para poder agradecer aos irmãos essa ajuda que os irmãos estão estendendo a ele ali. Que Deus abençoe. Vocês estão cumprindo, né, fazendo o sentimento de Jesus nesta noite, né, estendendo as mãos e ajudando a quem precisa. Que Deus abençoe. Pastor Laércio, Deus abençoe, né, pela oportunidade desses momentos, e que o Senhor continue abençoando a igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe o evangelíssimo Sérgio, muito obrigado, companheiro. Amado, eu também agradeço a todos vocês que ajudaram, tá bom? Eu pedi e vocês têm sido bons. Irmão, uma igreja família, uma igreja que tem coração de família. Isso é muito bom. Deus abençoe. Deus vem nessa noite me aceitar Cristo como Salvador. Levante a mão, vem à frente. Ou todos são crentes? Acho que pelo que eu vejo aqui, todos são crentes. Deus abençoe o Antônio de setor 7. E Deus abençoe o evangelíssimo Sérgio. A igreja, por favor, de pé, vamos terminar. Para liberar.